Essa é uma forma de nós podermos dizer muito obrigada a todas as mulheres que têm cooperado nesse ministério. Amém? Pastora Rosângela, agora, por favor. Irmãs, receba de bom grado a pastora Rosângela, pastora lá de Indaial. Semana passada ela fez o café de mulheres lá em Indaial, eu ministrei lá e hoje ela veio ministrar aqui no nosso café de mulheres, amém? Então receba a pastora Rosângela, dê um aplauso à vida dela, mulher maravilhosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A graça e a paz, amadas. É um grande privilégio poder estar aqui nessa tarde com vocês. Na verdade, é uma grande honra. Há alguns anos atrás, eu jamais imaginaria poder estar num café de mulheres. Eu talvez nem imaginaria ser convidada a participar de um café de mulheres e muito mais ministrar. Mas aprove ao Senhor que isso acontecesse. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosângela. Eu sou casada com o William há 18 anos. Somos pastores da Igreja Comunhão Cristã de Indaial há 1 ano e meio. Temos 4 filhos. O Michel, que tem 18 anos. A Paola vai fazer 17, né? A Thaís tem 15 e a Sara 9. Alguns anos atrás, a minha vida era muito diferente do que é hoje. Talvez hoje vocês olhem para mim e não possam imaginar tudo que o Senhor fez na minha vida. Por isso que eu vou contar o meu testemunho. Quando eu recebi o convite para o café de mulheres em Balneário Camboriú, eu comecei a orar e pedir a direção do Senhor. Senhor, sobre o que eu devo falar? Senhor, o que as mulheres de Balneário Camboriú precisam escutar? O que o Senhor quer falar com elas nessa tarde? Nessa tarde que o Senhor separou para elas, o momento delas, onde elas vão vir ao café, onde elas vão estar com as amigas, e o que o Senhor vai ministrar ao coração delas de maneira específica nessa tarde. É algo muito sério e muito importante. Então, o que eu devo falar, Senhor? E o Senhor falou para mim: fale o que eu fiz na sua vida. Eu disse, bom, mas tem o seguinte, pai. Há um tempo atrás, eu vim à igreja de Balneário Camboriú ministrar e eu já testemunhei um pouco da minha vida. Não, mas se você pensar bem, tem algumas coisas que você não falou. Eu disse, bom, então tá bom, Senhor, então é isso mesmo. Então eu vou relatar a minha vida e a partir dali eu vou estar também citando alguns textos bíblicos para que todas possam estar entendendo o que Deus fez na minha vida. E o que Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de todas, porque eu não sou privilegiada. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, em 1984, eu ainda era uma menina. Eu era uma menina de 11 anos, mais ou menos, e a minha mãe estava com muitos problemas de depressão. Ela estava muito doente e meus pais procuraram vários recursos médicos, procuraram auxílio de várias maneiras e não encontravam a solução. Até que um certo dia, uma pessoa falou para o meu pai que existia um pastor que orava e que Jesus curava. E nós fomos a essa igreja e a minha mãe foi curada. Ela tinha passado por muitos problemas, ela chegou a ficar internada numa clínica. E ela foi curada. Quando nós viemos para a igreja, nessa época, os meus pais aceitaram Jesus e eu também aceitei. E ficamos na igreja dos meus 11 anos de idade até os 14 aproximadamente. Foi um tempo onde eu aprendi muitas coisas, onde eu tive algum conhecimento da palavra de Deus. Mas, então, nesse período, os meus pais desistiram de Jesus.
Eles entenderam que Jesus já tinha abençoado bastante a vida deles, a minha mãe já estava curada, já estava tudo muito bem, e eles resolveram não ir mais à igreja. E eu também não fui. Eu era adolescente e eu achei bem interessante não ir mais. Não dei muita importância para o que estava acontecendo e não dei muita importância para Jesus naquela época. Iniciou-se então uma outra fase da minha vida. Logo depois, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, em 1990, eu comecei a ficar muito doente. Eu tinha desmaios e os médicos não sabiam explicar do que se tratava. Simplesmente eu sentia um vulto escuro se aproximando e eu começava a sentir muito frio e eu desmaiava. Eu tinha quedas de pressão e desmaios. Faziam-se exames e nada era descoberto. Então alguém falou para os meus pais que isso talvez poderia ser espiritual. E novamente os meus pais foram procurar um recurso, mas desta vez eles procuraram um recurso errado. Eles se aconselharam com pessoas que encaminharam eles para um centro de macumba. E lá foi feito alguns trabalhos e a pessoa pediu um valor em dinheiro, um valor muito alto em dinheiro. E o meu pai, na época, juntou todas as suas economias que ele tinha. E eram economias para construir uma casa nova. Era muito dinheiro que ele tinha guardadinho de muito tempo. E pagou para aquela pessoa. E fez todas as recomendações porque ele queria que eu ficasse curada. Eu sou filha única, filha de agricultores. Meus pais moram em Blumenau, mas num local mais no interior, assim. E então eles fizeram de tudo para que eu ficasse curada. Mas tanto eu como meus pais éramos muito ingênuos. Nós não sabíamos que existiam pessoas maldosas, pessoas que são realmente dominadas por Satanás. Infelizmente, aquele homem era. Na segunda consulta, eu fui uma vez, e a segunda vez que eu fui, ele disse para o meu pai que eu precisaria voltar lá, mais sessões, né? E teria que ser sozinha. E eu fui então sozinha, porque assim o espírito lá tinha mandado, né? E quando eu cheguei lá, infelizmente, aconteceu uma situação muito desagradável e que me marcou por muito tempo. Como eu tinha ido sozinha, realmente ele tinha alcançado o seu objetivo. Eu estava lá sozinha, uma menina ingênua de 17 anos, sem nenhum conhecimento, não como as meninas de 17 anos de agora, porque na época eu filha única, criada assim de uma maneira muito protegida por todos, não tinha muito entendimento de muita coisa. E naquele dia, então, aquele homem, ele abusou de mim. Ele abusou de mim sexualmente, ele me violentou, e foi uma coisa muito triste e marcante. Depois disso, ele disse para mim que se eu contasse, ele iria matar e matar os meus pais. Então eu fiquei muito assustada, saí de lá, voltei para casa e não contei nada, nem para os meus pais e para ninguém, porque eu tinha muito medo de que realmente meu pai e minha mãe fossem mortos. Hoje em dia se ouve falar muito de abusos sexuais e que deve denunciar. As meninas são esclarecidas a respeito disso nas escolas. Existem campanhas na televisão, nos rádios. Os professores falam com as crianças a respeito disso. As mães falam com as crianças a respeito disso. Mas na nossa época, na minha época, isso não era assim. Não era divulgado dessa maneira. Era uma situação que não era divulgada assim, né? Quem tem a minha idade, mais ou menos, lembra que era assim, né? Era uma coisa mais... não se ouvia falar do assunto, e quando se ouvia falar era somente aqueles casos que levavam à morte, que a pessoa era encontrada e tal, né? Mas assim... nunca se ouvia falar disso. Então, o que aconteceu?
Eu fiquei com muita vergonha da situação por ter acontecido isso comigo, com muito medo e muita vergonha, e sozinha, sem saber o que fazer. Passaram-se mais uns anos, não mais muito tempo não, eu creio que um ano mais ou menos, e eu conheci um rapaz que eu achei muito bonito, e ele também gostou de mim. E nós começamos a namorar, noivamos e casamos, que é o meu marido, William. Eu pensei comigo naquela época, eu era novinha ainda, tinha 18 anos, e eu pensei assim, bom, eu tinha 18 quando comecei a namorar com ele, né? E casei com 20. Eu pensei, bom, agora eu acho que essa coisa ruim que tem dentro de mim, esse medo, tudo isso vai passar. Porque eu encontrei alguém que me ama, mesmo tendo acontecido o que aconteceu. Mesmo não contando para ninguém, mas eu vou conseguir esquecer isso. Eu guardei essa situação num lugarzinho dentro do meu coração. É como se eu tivesse inventado dentro do meu coração um compartimento. Como nas casas existe a despensa, onde a gente guarda as coisinhas, e às vezes a despensa é um lugar bem escondido, onde é colocadas as bagunças, né? E quando vem visita, então rapidinho a gente coloca tudo ali, para que a casa fique organizada, bonita, a sala toda arrumada, a cozinha perfeita. Mas lá na despensa tem lá as coisinhas que ficam lá escondidinhas. Então, aquela situação da minha vida, eu coloquei na despensa do meu coração e tranquei e joguei a chave fora. Porque eu não queria me lembrar, eu não queria falar sobre isso, e eu queria realmente esquecer, como se fosse algo que nunca tivesse acontecido comigo. E por algum tempo eu até consegui viver assim. Então conheci meu marido, namoramos, noivamos, casamos, como eu falei, e pensei, bom, agora a minha vida vai encaminhar, agora vai ficar tudo bem, né? Passou-se algum tempo e as coisas começaram a não ir mais tão bem assim. O meu marido, que antes era um príncipe encantado, lindo, maravilhoso, cheiroso, querido, depois de casado já nem sempre era tão lindo, maravilhoso, cheiroso e querido. Às vezes ele vinha chato, irritado. E aí muitas vezes ele começou a chegar mais tarde para casa. E começou a vir com um cheiro de bebida. E começou a vir meio que cambaleando. E começou a surgir uma situação de que o meu marido muitas vezes bebia. E muitas vezes vinha tarde para casa. Isso surgiu, e daí surgiram também brigas, desavenças. E novamente aquela tristeza, né? De que aquilo que eu pensava que seria a solução para a minha vida, e na verdade não estava sendo, que era o meu marido. Passaram-se mais algum tempo, e eu também soube que o meu marido às vezes gostava de usar alguma droga, alguma coisa, e eu fiquei bem assustada. Um certo dia passou um senhor pela nossa rua, falou de Jesus, e o meu marido aceitou Jesus. Eu me lembrei de quando eu era criança e concordei. E disse, poxa, aquela vez quando meu pai e minha mãe foram para a igreja, eles oraram e a minha mãe foi curada. Eu acho que esse negócio de Jesus é bom. Vamos lá, William, vamos. Vamos lá que vai ser bom, vai ser bom. E nós fomos, congregamos lá por alguns anos naquela igreja. E o meu marido na época ficou muito bem, foi liberto. Mas aconteceram algumas situações, alguns amigos entre aspas, que surgiram no ambiente de trabalho do meu marido e que começaram a convidá-lo
Hoje é sexta-feira. Nós trabalhamos a semana inteira. Hoje você pode pelo menos tomar uma cervejinha. Uma cervejinha não vai fazer mal. E uma não, e na outra não. E uma certa sexta-feira, muito cansado, irritado. Quer saber? Hoje eu vou com vocês tomar uma cervejinha. Porque eu sou cristão, eu sei me controlar, eu vou tomar uma cervejinha e depois eu vou para casa. E assim ele fez algumas vezes, mas depois ele voltou a beber muito. E ele voltou novamente a beber, e daí ele entendeu o seguinte, que Jesus não era mais tão bom. E virou as costas para Jesus, não quis mais saber de ir na igreja, deixou tudo para lá. Nesse período, existia um grupo de oração durante a semana à tarde que eu participava. Como tem o culto de mulheres aqui, lá na congregação que eu frequentava, também existia um grupo de oração e eu ia toda semana lá. Naquelas semanas ali, nós recebemos a visita de uma missionária que veio lá do Peru. O nome dela, eu nunca vou me esquecer. O nome dela é Violeta, o nome dessa missionária. Ela veio do Peru porque o esposo dela era brasileiro, ela é peruana e ele é brasileiro. Eles vieram visitar os parentes e ela recebeu a direção do Espírito Santo de ir visitar a menor igreja, a menor congregação da localidade. E a menor congregação da localidade era nossa. Então ela foi lá. Ela foi lá orar conosco e tal. E assim, com alguma dificuldade, mas conseguia entender o que ela falava. Ela sabia, ela se expressava de uma maneira muito compreensível, assim. Então, ela orou por mim, orou pelas mulheres. E o Senhor usou essa irmã para falar para mim que Deus estava me alertando de uma situação. E ela falou assim, o Senhor manda te dizer que tem se levantado uma grande tempestade, onde o céu vai ficar escuro, onde você não vai mais ver luz alguma, e os ventos vão soprar muito forte. Mas saiba, minha filha, que eu estarei contigo, e nada vai te faltar. Leia Marcos 4, 35 a 40. Beleza. Saí daquela reunião e fui para casa pegar a Bíblia e ler. Eu vou ler com vocês rapidinho. Marcos 4, 35 em diante fala assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se quietou e fez-se grande bonança. Aleluia. Eu disse, poxa, mas grande tempestade? Ai, a minha vida já é uma confusão. Agora uma grande tempestade, Senhor. Meu marido já não está mais querendo ir para a igreja. Já está tudo tão complicado. Eu já estou indo para a igreja para que a coisa melhore. Agora o Senhor vai me dizer de uma grande tempestade? Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero uma grande tempestade. Eu quero uma coisa boa. Eu quero bênção. Eu não quero mais problemas. Mas foi isso que o Senhor me falou. Mas Ele também me falou que Ele estaria comigo. Só que naquele dia eu não percebi. Durante a caminhada, o que aconteceu? Os dias foram se passando e realmente então passamos um momento de grande tempestade, um momento muito sério, muito crítico no nosso casamento, porque aquela cena
de quando eu tinha 17 anos voltou de uma maneira muito forte à minha mente. Então nós tivemos sérios problemas conjugais. Era como se fosse um filme de terror voltando sempre à minha mente daquela cena, daquele dia. E aquilo me atormentava muito. Eu me sentia muito triste, muito frustrada. Muito frustrada como uma jovem que tinha o sonho de casar pura e ter sido roubada disso. Eu me sentia muito triste porque aquele rapaz tão lindo, que era o meu príncipe encantado, depois não parecia mais nada encantado. E parecia que tudo na minha vida dava errado. E era tudo muito ruim. E na verdade as coisas não iam bem mesmo, né? Então, queridas, por alguns momentos eu pensei em desistir. Pensei em desistir de tudo. Da outra vez que eu estive aqui, até eu comentei a respeito de tentativa de suicídio e várias coisas que aconteceram. Mas, pela graça de Deus, não consegui consumar o fato. Então voltei mais uma vez a ler essa palavra e eu entendi que aqui no barco, Jesus ele estava ali, ele parecia estar dormindo, mas no momento certo ele resolveu a tempestade. Eu disse, bom Senhor, eu estou no barco, então eu não vou sair do barco. Eu não sei como vai terminar essa história, mas Senhor, dá um jeito. Então continuei indo aos cultos, eu e os meus filhos íamos a pé, uma certa distância, com muita dificuldade. O meu marido não ia. Passei muitas dificuldades financeiras. Passamos várias lutas. Mas isso não é o que vem ao caso aqui. Um certo dia, então, meu marido voltou. Depois de muito choro, depois de muita oração, depois de muito persistir, um certo dia o meu marido olhou para mim e disse, eu não posso mais continuar vivendo assim, vocês não merecem isso, eu preciso voltar para Jesus. Então nós procuramos a comunhão cristã na época, e o pastor nos atendeu, orou por nós, e o meu marido foi liberto. Na época ele usava crack, cocaína, bebia e, enfim, tudo que se possa imaginar, realmente ele usava de entorpecentes. Mas até chegar a esse ponto dele entender que realmente ele precisava voltar para Jesus, passaram-se 2 anos. A tempestade que aconteceu na minha vida, naquele período, foi uma tempestade de 2 anos. Falando agora parece pouco. Não parece muito tempo, mas no dia a dia é demorado. No dia a dia é muito demorado. É uma noite, o teu marido não chegando em casa e você sem saber se ele está bem, se ele está mal, se ele está vivo ou morto, ou preso ou machucado. E na outra noite, e mais outra, assim por 2 anos. E quando ele voltava para casa e ele batia na porta, eu abria a porta e dizia, querido, vem, eu vou te ajudar, eu vou te dar um banho, eu vou providenciar uma roupa limpa. E quando ele dormia, eu me ajoelhava do lado dele e eu dizia, Senhor, eu não aceito o meu marido desse jeito. Ele vai te louvar. Ele vai tocar o violão e vai te louvar. E ele vai ser um homem de Deus. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, Senhor. Eu aprendi na tua palavra que o Senhor não se agrada do divórcio. Então, Senhor, te vira. Dá um jeito no meu marido. Porque eu não quero me divorciar. Eu não quero criar os meus filhos sozinha. Senhor, como que isso vai ser? Eu não sei. Mas o Senhor vai fazer. Todas as noites que ele voltava, porque nem sempre ele voltava, eu orava e eu declarava. Eu dizia, Senhor, eu ia para a igreja e na igreja eu aprendi a respeito da fé. O declarar, né? Aquilo que os nossos olhos não veem,
mas o declarar pela fé. Eu dizia, Senhor, eu não estou falando daquilo que eu estou vendo, mas eu estou falando daquilo que o Senhor vai fazer. Porque Ele vai ser um homem muito usado nas mãos de Deus. Ele vai te louvar. A nossa vida vai ser diferente. Se tu és Deus, isso vai acontecer no meu casamento. Eu declarava isso dia após dia, dia após dia. Eu não vou dizer para vocês que eu não tive momentos de desânimo, porque eu estaria sendo hipócrita. Eu tive. Muitas vezes eu chorava e dizia, não, chega, eu vou dar um jeito, eu vou criar os meus filhos sozinha e não dá mais. Eu não aguento mais. Daí ia lá, pegava a Bíblia. E a Bíblia abria. Eu não sei se porque de tanto ler, né? Mas já estava marcada, mas abria aqui. Onde dizia que o Senhor acalma a tempestade. Eu dizia, Senhor, eu estou no barco e o Senhor está dormindo sim. Não é possível. Não é possível. Aqui o Senhor acordou e deu um jeito. Porque o Senhor também estava dormindo aqui. E daí o Senhor chamaram, o Senhor acordou, acalmou. Mas eu estou chamando, o Senhor não está acordando não. E está muito difícil esse negócio. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu vou fazer o quê? Mas logo em seguida o Espírito Santo consolava o meu coração. E vinha uma força sobrenatural que não tem como explicar. Porque quando eu testemunho o que aconteceu e eu vou narrando os fatos, eu mesma me reporto às cenas que eu vivi e eu não consigo entender como eu tive força e graça para superar. É porque realmente o Senhor me capacitou, realmente Ele me encheu de graça, de força para superar essas situações. E mais uma vez eu consegui caminhar mais um pouquinho. Até que então um dia o meu querido marido veio junto comigo, fomos à igreja. O pastor orou com ele. Na mesma hora ele foi liberto. Naquele mesmo dia ele foi liberto de todas as drogas, bebida, tudo. Naquele mesmo dia. Foi algo assim maravilhoso. Foi assim milagre, assim. Entramos na igreja de uma maneira e saímos de outra. É claro que daí eu pensei comigo, agora sim, agora os meus problemas estão resolvidos. Agora, graças a Deus, o meu marido voltou para a igreja e ele estava feliz na igreja e nós começamos a ir aos cultos. Começamos a participar do grupo de integração e falaram para nós, façam a integração, vocês vão aprender muitas coisas a respeito de Jesus e depois vocês serão inseridos em um grupo familiar. E nós começamos a caminhar. Algumas coisas eu não entendia muito bem ainda, mas nós íamos caminhando. O meu marido estava muito animado, muito feliz. Ele vinha tendo muitas experiências com Deus, estava sendo muito bom. Até que um certo dia, uma das lições da integração chamou a minha atenção. Essa lição se chama perdão. E quando nós chegamos nessa lição, quando o pastor começou, inclusive na época o pastor Saulo e a pastora Cristiane moravam em Blumenau e eles ministravam integração. E começou a falar a respeito do perdão e a ensinar sobre a importância do perdão. Ai, aquilo foi muito complicado. Ele leu lá em Mateus 6,12 que fala sobre a oração do Pai Nosso, né? E lá no Pai Nosso existe uma condição. Nós fazemos a oração do Pai Nosso e nós colocamos uma condição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? Perdoa as nossas ofensas, resumindo, né?
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, nós colocamos uma condição cada vez que nós oramos o Pai Nosso. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, da mesma maneira que eu perdoo as pessoas que estão à minha volta. E quando eu entendi aquilo, quando aquela palavra veio, eu fiquei chocada. Eu fiquei muito incomodada. Eu era muito tímida, muito envergonhada, muito ferida por muitas situações que tinham acontecido na minha vida. Então, não comentei nada com a pastora Cristiane, nem com ninguém. Eu ouvi a ministração e fui para casa bem quietinha, nem abri a minha boca. Imagina se eu ia falar alguma coisa. Não. Eu era uma mulher nessa época, quando o Espírito Santo ministrou a respeito do perdão, eu era uma mulher que poderia ser considerada à margem da sociedade. Porque eu era uma mulher que não tinha profissão, que eu estava vindo de um casamento destruído e que que daí o Senhor já tinha mudado, mas até então eu tinha um marido que era dependente químico e que por isso as esposas de dependentes químicos e a família sofrem muito, porque existe um grande preconceito. Mulher de sem vergonha é sem vergonha também. E assim por diante. Então, além de toda a situação, ainda existe um preconceito também em volta disso, né? Então, eu já não aguentava mais, sabe? De tanta humilhação, de tanta crítica, de tantas pessoas falarem, de tanto, né? Aí vem o pastor me falar de perdão. Ai. Ai, daí eu fui para casa, eu orei, e disse, Senhor. E fui lá na Bíblia conferir se era isso mesmo que falava, apesar de eu já ter feito a oração do Pai Nosso muitas vezes, eu sabia que era assim, mas eu disse, não, mas eu vou conferir na Bíblia mesmo, porque, que coisa, mas era. E daí, então tá. Comecei devagarinho, então, a liberar perdão. Falei com meu marido e ele foi a primeira pessoa para quem eu liberei perdão. Foi muito bom, nós conversamos, choramos, nos abraçamos, oramos junto e foi muito bom. E para outras pessoas também que eu precisava liberar perdão e pedir perdão, eu fui aos poucos fazendo isso, à medida que as situações surgiam, eu fazia isso, eu falava. Mas havia uma situação que eu comentei com vocês, que era aquela situação de quando eu tinha 17 anos. E essa situação, eu não quis liberar perdão. Então o Espírito Santo disse assim para mim, falta mais uma pessoa para que você libere perdão. E eu disse, não, Senhor, eu libero perdão para todo mundo. Tá tudo certo, não tem problema. Agora, aquele camarada, não. Ele merece arder no fogo do inferno, porque ele foi muito cruel. Ele foi muito cruel comigo e eu não vou perdoar. Eu nem sei onde ele está, eu nem sei o nome dele e não. Como é que eu vou liberar perdão para ele? Não. Mas esse tema perdão é um tema muito comentado na igreja. Tanto na integração, como nos cultos, grupos familiares. É algo que sempre os pastores estão incentivando, falando, ensinando. E alguns dias depois, mais uma vez foi falado sobre o perdão. E daí foi num culto. E nesse culto que foi falado sobre o perdão, então o pastor ele falou assim, se você tem alguém que você precisa liberar perdão e essa pessoa não está no seu meio e você não tem mais acesso a ela porque ela morreu ou porque ela foi para algum lugar e você não sabe onde ela está, faça uma oração e nessa oração libere o perdão. Eu disse, que desagradável. Então existe uma maneira, né? Novamente surgiu uma maneira
de liberar perdão para o camarada. E eu queria não perdoar. Então, eu cheguei em casa e disse, Senhor, não. Não, e assim eu fiquei por muito tempo teimando. E não perdoei mesmo. Mas também não contei para ninguém. Não contava para ninguém e nem perdoava. Caminhávamos na igreja, o meu marido muito feliz, querendo fazer escola de treinamento ministerial, animado, tendo experiências com o Senhor, e eu lá, quietinha. Daí, um certo dia, eu estava orando e o Espírito Santo mais uma vez falou comigo, você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. Eu disse, não. E ficou por isso. Começaram a surgir problemas no meu casamento de novo. Problemas que eu digo é de ordem conjugal agora. Por causa dessa situação. Meu marido não bebia mais, ele não fumava, ele não fazia mais nada de errado. Antes eu achava que todos os meus problemas aconteciam porque ele fazia muitas coisas erradas. Mas aí ele não fazia mais nada de errado. Ele servia a Jesus. Ele tocava violão e louvava o Senhor. Ainda toca, mas, né? E mesmo assim nós tínhamos problemas conjugais. Mas por quê? Porque muitas vezes aquela cena me vinha à mente. E aquilo me causava muita tristeza. Mas eu não queria liberar perdão. Um dia eu abri a Bíblia. Eu vou rapidinho ler para vocês. Foi muito interessante o que Deus fez naquele dia comigo. Porque eu fiquei teimando muito nessa situação. Eu abri lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1. E lá fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vos medirão também. Daí de novo aquela vozinha, faça oração, libere perdão, você precisa de cura. Libere perdão para esse camarada. Não julgue. Perdoe. Quer saber? Eu não estou gostando muito de ler o livro de Mateus, não. Eu vou mais para frente. Eu não quero mais ler Mateus. Não quero mais ler Mateus. Vamos mais para frente. Marcos eu também não vou ler porque, sei lá, né? Numa dessas tem alguma coisa parecida. Então eu vou um pouco mais para frente. Eu vou para Lucas. Eu vou pegar e vou abrir aqui em Lucas. Aí eu peguei no mesmo dia, logo em seguida assim, né? Lucas. E fui abrindo e parei no capítulo 6. Parei no capítulo 6 e no versículo 37. Olha só, queridas, que tremendo que está escrito aqui. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E eu disse, Senhor, realmente eu não posso mais julgar. Senhor, não compete a mim dizer que esse camarada precisa arder no fogo do inferno ou não. Eu não tenho condições. Eu não posso condená-lo e nem julgá-lo. Eu preciso perdoá-lo. Mas, Senhor, agora como eu vou fazer isso? Me ajuda, Espírito Santo, porque isso para mim é muito difícil. Então eu me ajoelhei e comecei a orar, chorando, pedi que o Senhor me ajudasse. Eu fiz então uma oração, liberando perdão para o fulano de tal. Eu fiz essa oração, foi muito difícil, e chegou na metade da oração ali, deu uma engasgada, e a coisa não ia, e daí comecei a orar de novo, e até que eu consegui fazer a oração liberando perdão. Mas, queridas, quando terminou aquela oração, tinha caído um fardo das minhas costas.
Era como se aqui tivesse arrancado alguma coisa aqui que me prendia, que me empurrava para baixo, que me machucava todos os dias. Foi algo tão bom, que se eu soubesse, meu Deus, teria liberado perdão logo. E eu fiquei tanto tempo sofrendo. E, queridas, o meu casamento a partir dali foi transformado. Todos aqueles problemas conjugais se acabaram. É como num passe de mágica, pode-se dizer. Porque foi impressionante. Eu fiz essa oração e não me dei muito conta disso. Mas alguns dias depois, o meu marido disse, puxa, mas como você está diferente? Eu disse, mas eu nem dei importância. E passaram-se mais alguns dias. Mas daí eu compartilhei com ele, abri, contei o que aconteceu, tudo, né? E ele disse, você já percebeu como você mudou depois que você conseguiu perdoar? Eu disse, né? E o nosso casamento foi totalmente transformado depois que eu consegui perdoar. Depois que eu consegui perdoar. Minhas queridas, eu sei que muitas vezes existem situações e nós olhamos para elas e nós pensamos assim, não, isso é muito para mim, isso eu não vou perdoar. Mas não compete a nós. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos julgar para não sermos julgados. E que nós devemos sim perdoar, liberar o perdão e entregar para Deus. Deixa que Ele cuide. Deixa que Ele cuide. A experiência que eu tive é que foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Liberar esse perdão. Se eu não tivesse liberado esse perdão, eu não sei se eu conseguiria ainda estar casada. Não porque o meu marido não fosse um bom marido. Mas porque eu estava muito mal. Porque eu tinha feridas dentro da minha alma que precisavam de cura. Então eu talvez não estaria mais casada por minha própria culpa, por eu não ter perdoado, por eu não ter trazido cura para mim. E eu também não ia ser feliz em lugar nenhum, enquanto eu não conseguisse consertar essa situação. Depois que tudo isso aconteceu, nós iniciamos a escola de treinamento ministerial, nos formamos na ITM e começamos a servir ao Senhor com muita alegria. Então, eu vi como que um filme passando. E eu vi que então, aquela grande tempestade escura já tinha findado. E na verdade, durante todo aquele tempo, todas aquelas dificuldades que aconteceram na minha vida, e aquele tempo tão confuso, em que muitas vezes eu pensava que Jesus estava dormindo, Ele nunca esteve dormindo. Ele sempre esteve bem pertinho de mim, porque nunca faltou alimento para mim e para os meus filhos, nunca faltou o dinheiro para a água, o dinheiro para a luz, nunca faltou o essencial. E isso que nós temos 4 filhos. E na época, eu não tinha emprego. Eu trabalhava como diarista, quando conseguia alguma coisa. Então, o Senhor sempre nos guardou. O Senhor trouxe cura para a minha vida, para a minha alma. O Senhor resgatou o meu marido de um lamaçal de trevas, onde ele sofria também. Porque os dependentes químicos sofrem. Eles são dependentes não porque eles querem, mas porque eles estão aprisionados. É muito sofrimento, é muita tristeza para eles e para as pessoas que convivem com eles. O Senhor resgatou o meu marido dessa situação. O Senhor trouxe cura para o nosso casamento. O Senhor trouxe tanta cura para o nosso casamento, que depois disso nós fizemos o curso para casais, o C3D, e nós fizemos novamente... E novamente, porque nós gostamos muito das lições, e depois começamos a ministrar o curso também. Então, por algum tempo, nós ministramos o curso para casais em Blumenau, agora também ministramos lá em Dayal, é algo que está no nosso coração. Temos, então, essas experiências, nós sempre compartilhamos também no curso, e temos
temos tido o privilégio de abençoar muitos casais, de auxiliar muitos casais em áreas de dificuldades que eles tenham passado com as experiências que nós vivemos. E essa minha experiência, agora, atualmente, o Senhor também utiliza muito, porque eu já tive oportunidade de falar com muitas mulheres que têm problemas no casamento e que parece que nada resolve e que tem uns bloqueios. Então, faz o curso para casais e vai para o retiro de libertação e faz-se várias coisas e conversa-se e faz-se várias situações e nada resolve. Então, em algumas situações eu tomei a minha experiência e conversei com essas mulheres e disse, querida, talvez você não tenha alguma situação no passado que traga tristeza, que tenha te machucado, e isso venha estar te prejudicando. Ah, não, de maneira alguma. Sempre essa é a resposta. Então eu faço assim. Bom, então eu vou compartilhar um testemunho meu. Algo que aconteceu comigo. E eu testemunho isso que eu estou contando para vocês. E quando eu termino, normalmente as palavras aí mudam. Pois é. A minha situação é semelhante. Aconteceu isso. Aconteceu assim. Eu não imaginava, queridas, que tantas mulheres, tantas jovens já tenham sofrido com esse problema de abuso. Como eu já pude compartilhar, como eu já pude ouvir, como eu já pude estar ajudando. Na igreja, na integração, com os casais, muitas mulheres que vêm para a igreja, muitas de nós estamos juntas no meu ambiente de trabalho e que surge a situação e elas começam a compartilhar e eu entendo que alguma coisa nessa área, uma machucadura, alguma coisa que ficou lá no passado em algum sentido assim, e conversamos e normalmente falo sobre o perdão, mostro esses textos bíblicos que um dia o Senhor tanto insistiu comigo, e a pessoa consegue então liberar o perdão e consegue a cura também. Nessa tarde, eu não sei se alguma mulher tem tido algum problema nessa área. Mas independente, talvez vocês nem tenham problemas nenhum, né? Glória a Deus, não quero que vocês pensem que eu vim aqui achando que estão cheias de problemas. Não é isso. Eu estou testemunhando, a minha vida era um problemão. Realmente, não digo que vocês tenham, mas é para que vocês vejam o quanto Deus é poderoso e maravilhoso. E se Ele pôde resgatar alguém como eu, que desde a juventude só vinha levando lambada e cada vez mais se enterrando em tristeza, em amargura e em rancor, né? O que Ele não pode fazer por vocês, lindas, maravilhosas? Nem imagina. Queridas, eu quero dizer para vocês que Jesus está no barco com todas. Nunca se esqueçam disso, que isso fique impresso no coração. Mesmo naquelas horas que vocês pensem que Ele está dormindo, como eu pensei. Não, mas Ele só pode estar dormindo, porque se tivesse acordado a coisa não estava tão feia. Ele não está dormindo. Ele sabe a hora certa de agir na nossa vida. Não desistam nunca de Jesus. Não desistam nunca de Jesus. E não desistam nunca dos seus maridos, das suas famílias. Nunca. Porque o Senhor, Ele está no barco conosco. Aquelas que ainda não fizeram uma oração, pedindo para Jesus entrar no barco das suas vidas, eu vou convidar e vou pedir que vocês, por gentileza, repitam comigo. Nós vamos orar. Eu gostaria que vocês todas repetissem. É uma oração muito simples, mas nessa oração nós vamos pedir para que Jesus entre no barco das nossas vidas.
E daí nós não estaremos mais sozinhas. Mesmo que venham grandes ventos e tempestades e chuvas fortes. E mesmo que nós pensemos que nós vamos morrer, que nós vamos afundar, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Mas se Ele estiver no barco, tem jeito. Se Ele estiver no barco, tem jeito. Amém? Quando Ele entrou no barco da minha vida, a minha embarcação era uma embarcação furada. Olha, era feia. E Ele deu jeito. E Ele deu jeito. Então, queridas, por favor, repitam essa oração comigo. Querido Pai, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne e morreste na cruz para me salvar. Eu me arrependo dos meus pecados que eu tenha cometido, consciente ou inconsciente. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, entra na embarcação da minha vida. Toma a direção. Cuida da minha vida. Senhor Jesus, acalma os ventos. Faz com que o sol brilhe novamente. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridas, eu já tomei tanto tempo de vocês, né? Só mais um pouquinho. Eu gostaria, por gentileza, que quem fez essa oração pela primeira vez, erguesse a sua mão. Quem nunca fez uma oração parecida ou semelhante? Quem nunca fez essa oração? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Queridas, não se esqueçam, Jesus está no barco com vocês. E por mais que pareça que a coisa está complicada, que os ventos estão fortes, e por mais que pareça que Jesus está dormindo e nem olha para você, Ele está cuidando sim, e com muito amor. Amém? Minhas queridas, ainda quero deixar o convite, se alguém quiser alguma oração específica, as pastoras estarão aqui na frente, a pastora Cristiane, eu e mais algumas irmãs estaremos orando por vocês. Eu agradeço a atenção, espero que o meu testemunho possa servir de incentivo para que vocês não desistam das suas famílias, dos seus maridos, dos seus filhos, das suas casas, do que for precioso e importante para vocês, que o meu testemunho possa servir para que vocês tenham força, ânimo, que a sua disposição se renove novamente. Se vocês em algum momento desanimarem, lembrem-se do meu testemunho, que ele possa servir como uma injeção de ânimo para dizer, bom, se aquela mulher que estava naquela situação, que só acontecia coisa, só dava tudo errado na vida dela, e Jesus não estava dormindo na embarcação, Ele estava acordado e cuidou dela, Ele também vai cuidar de mim. Amém? É isso que eu quero que fique. Que vocês não se esqueçam que Jesus cuida de vocês e ama muito vocês. Eu deixo também um grande abraço de todas as mulheres da Comunhão Cristã de Indaial. Um abraço bem apertado para todas vocês. Amém?